Hoje com a participação de Edna Maciel. Boa tarde, seja bem-vinda, a primeira-dama Edna Maciel, e nosso amigo Tássio Cruz, Tuxê, também presente aqui. Bom, hoje na Assembleia Legislativa foi dia da apresentação do balanço financeiro do quadrimestre, que é o primeiro balanço do governo Rafael Fonteles. Quem esteve lá foi o secretário de Fazenda, Emílio Júnior, e o Tássio Cruz acompanhou, e você vê a reportagem agora. Os primeiros 4 meses da gestão de Rafael Fonteles foram de equilíbrio fiscal. A afirmação é do secretário de Fazenda do Piauí, Emílio Júnior, que esteve hoje na Assembleia Legislativa para apresentar o balanço do primeiro quadrimestre de 2023. De acordo com o gestor, o Piauí apresentou 5,3 bilhões de receitas totais e 4,3 bilhões de despesas nos primeiros 4 meses. O balanço aponta também para um superávit orçamentário de 1,1 bilhão de reais e um resultado primário positivo de 908 milhões de reais. Apesar dos números positivos, o secretário revela que os primeiros 4 meses foram de dificuldades. Nós ainda estamos no reflexo, de receitas sobre o impacto daquelas leis complementares 192 e 194, que mexeu e diminuiu a arrecadação do ICMS, comunicação e energia elétrica. Nesse primeiro quadrimestre nós tivemos inclusive crescimento negativo e tudo, mas com muita luta a gente conseguiu manter o equilíbrio, ou seja, os indicadores que nós vamos apresentar aqui, logo nós conseguimos até o momento, por determinação do nosso governador, atingir esses limites abaixo do limite de negatividade no Estado. O impacto com a queda nas arrecadações do ICMS dos combustíveis apenas nos 3 primeiros meses de 2023 representou 300 milhões de reais. Apesar da queda forte na arrecadação, a perspectiva é positiva para o segundo semestre. A meta da LDO para 2023 é que o Estado alcance 547 milhões de resultado primário. Somente nos 4 primeiros meses, o Piauí obteve quase o dobro do percentual estipulado. Os índices, porém, devem oscilar ao longo do ano, com o aumento de despesas. Para o gestor, o panorama é positivo. A gente já começou a perceber os resultados do próprio PIB, do crescimento dessa economia, devagar, mas pelo menos de maneira crescente. Então a gente vê com muito otimismo esse crescimento e com certeza nos próximos quadrimestres, nos próximos bimestres que a gente vai apresentar, esperamos estar com um resultado melhor ainda. Bom, agora vamos arrematar essa apresentação que foi feita na Assembleia com a análise do Tássio. O cenário, Douglas, como disse bem o secretário, é de equilíbrio, apesar de algumas dificuldades impostas. A gente teve a questão do ICMS sendo bem definitiva nesses primeiros 3 meses, como eu disse, um déficit mensal de arrecadação, uma queda na arrecadação mensal de cerca de 100 milhões de reais. Isso impacta os cofres de qualquer estado do Brasil, Mas apesar disso, o governo, como disse o secretário, conseguiu equalizar e fechando aí com um superávit de quase 1 bilhão, A LDO, como eu disse, estima um superávit de mais de 500 milhões. Então, no primeiro quadrimestre, o Estado conseguiu já superar e quase dobrar a meta para o superávit. Porém, como a gente comentava aqui no bastidor, o primeiro quadrimestre, ele, de certa forma, é um pouco ilusório, porque nós temos o mês de agosto, em que o sistema para emissão de notas ele é fechado. Por isso, a gente tem um impacto de despesas menor e essas despesas devem aumentar de acordo com o passar do ano de 2023. Então, um cenário de estabilidade, boa parte dessa estabilidade é construída pela ex-governadora e agora secretária Regina Souza e também pelo agora ministro Wellington Dias no início do ano, mas como eu me lembro de uma vez o governador, quando era secretário, Douglas, foi até a Assembleia, em uma audiência, ele dizendo, olha, gasto público é igual unha, tem que cortar todo dia, tem que estar sempre cortando. Então, essa deve ser a tônica dessa gestão, que comandada por um especialista no setor fiscal, então deve ter como norte, como bússola forte, essa questão fiscal e o corte de gastos. E aí, fazendo um balanço, Tássio, do que se projeta
para o ano inteiro, em 2023, com o que foi 2022? A gente tem percebido uma certa dificuldade nesse início, uma queda na arrecadação comparada com uma leve, um crescimento tímido comparado com o ano passado, mas como disse o secretário encerrando, a gente tem uma perspectiva positiva, que é uma elevação dos indicadores econômicos, A gente tinha uma previsão de crescimento nacional na casa de 1,5%, agora nós já chegamos a uma previsão de 2,5% de crescimento de toda a economia. Com isso nós temos mais imposto sendo arrecadado, mais capital circulando e com isso os estados e municípios também devem arrecadar mais. Então a perspectiva é positiva e não tem como, Douglas, ter uma perspectiva tão ruim quanto tivemos em 2021 e 2022 com a pandemia, Basta lembrarmos que ao primeiro quadrimestre de 2022 a gente estava muito impactado pela pandemia do coronavírus, coisa que esse ano, felizmente, não temos. Impactado, que você fala impactado, o patamar de gasto é elevadíssimo. Isso, gastos e também arrecadação, reduzindo, Exatamente. Agora eu queria que a Aida comentasse, que nós vamos mostrar agora uma fala do secretário de Segurança Pública, Chico Lucas, sobre a promoção dos policiais militares do Piauí, evento que aconteceu na sexta-feira. Acompanhe. Vamos aguardar aqui tem o do secretário e do governador Rafael Fonteles? Depois, Ou tem só o do secretário? Confirma aí. Ok. Tá, vamos ouvir primeiro aí o secretário Chico Lucas, que é secretário de Segurança Pública do Estado do Piauí. Histórico, não só para a Polícia Militar do Piauí, como para a sociedade piauiense, que colocou para nós, que representamos a sociedade, que a segurança pública é prioridade. Então, fortalecer a polícia com mais homens e mulheres e promover vários outros é fundamental para termos uma tropa maior, mais empenhada, mais dedicada em servir e proteger o povo do Piauí, que é a missão da Polícia Militar. São policiais que já estão há muito tempo dando sangue e hoje estão sendo homenageados com esse que é um anseio e ao mesmo tempo que nós concedemos, a gente pede mais empenho, mais dedicação, que é o pedido da sociedade piauiense. O governador autorizou, nós vamos dobrar a frota de veículos. Em breve nós vamos lançar um novo policiamento comunitário, um novo projeto, vai ser em breve, rádio, inteligência, investimento em estrutura física, em equipamentos, em armas, munições, tudo isso faz parte do projeto de reestruturação da segurança pública. Forrozinho bom aí, viu, na comemoração aí do Magnífico. E Edna Maciel, é a maior promoção de policiais da história do Piauí. E aí, eu estou falando a questão, a maior promoção, foram mais de 2.000. E a maior contratação, 1.000 policiais. Boa tarde. Boa tarde, seja bem-vinda. Eu ainda não tinha falado com vocês hoje. Desculpa, Douglas, antes de eu começar, gostaria de fazer uma menção aqui, mandar minhas condolências à família e amigos do colega de trabalho e amigo Francisco Magalhães, que partiu hoje, foi para outro plano espiritual. Bom, dito isso, em relação também, gostaria de pontuar, desculpe, bem rapidinho, a questão econômica do país. Acho que hoje, Tássio, não sei se você vai concordar comigo e o Douglas, mas o que nós vimos hoje nessa demonstração foi simplesmente o reflexo do inesperado que aconteceu até em nível nacional. A economia teve aquele burburinho todo assim que o presidente Lula assumiu, a economia ficou com o pé atrás, vamos dizer assim. Houve aí esse avanço, essa surpresa, até em questão da inflação mesmo. Os números estão melhorando aos pouquinhos. Eu acho que o que aconteceu nessa demonstração de hoje desse equilíbrio, é o reflexo do que está acontecendo em nível nacional. Quanto à questão da segurança, Douglas, realmente é inédito, os números são inéditos. Hoje a gente teve, no fim de semana, um fato bem curioso e que nos deixou perplexos no litoral, em termos de violência que eu estou falando, e a polícia, a segurança vem mostrando algumas ações. Uma delas é o foco no litoral, o combate ao crime organizado, a essas facções, mas a gente ainda vê acontecer como 2 jovens morreram no litoral de forma assim, com características de execução,
E agora a gente vê na segurança da forma como um todo algumas ações sendo implementadas. E eu creio e sempre bato nessa tecla aqui que não basta realmente só ser punitivo, exigir da justiça, mas realmente a segurança tem que se aparelhar, tem que promover, tem que melhorar o seu efetivo e não só dar sensação de segurança, mas dar realmente segurança, com postos de polícia, com o armamento sendo usado de forma devida, com abordagens corretas. A gente tem visto muitas abordagens que são infelizes, infelizmente, em nível nacional. Então, eu acho que a segurança está indo realmente pelo caminho certo e a população já está sentindo algumas respostas. E a gente vai observar aí também, né, além da contratação de efetivo, também de equipamentos e do uso de tecnologia bem positivo, e a gente vai ficar acompanhando aqui no ODN, no Política. Bom, vamos falar agora de sucessão municipal. O Tassi falou agora há pouco no Papo do Cafezinho sobre Parnaíba. Vamos voltar a discussão para Teresina. O presidente da Federação Piauí da Esperança, entre... Vai ter que ter esperança. Eita, Piauí da Esperança, entre PV, PCdoB e PT, nega a divisão no Partido dos Trabalhadores e fala sobre a disputa interna entre os pré-candidatos Franzé Silva, Merlong Solano e Fábio Novo, que estão aí nessa corrida para conseguirem a indicação do partido. Acompanhe. Não há divisão interna. Nós estamos em processo, não é, vamos dizer o seguinte, definido, inclusive com a presença do governador, a minha presença como presidente estadual do partido e da Federação Brasil da Esperança, aqui do Piauí, a presença do presidente do Diretório Municipal de Teresina, deputado Cícero Magalhães, e dos pré-candidatos, de que até setembro era o limite que a gente estabelecia para escolher aquele que deva ser o candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores em Teresina. Segundo, que essa escolha seria levando em conta alguns critérios. Um deles, pesquisa, saber como é que ele está perante a opinião pública, e um outro critério seria junção de líderes em torno de si, que é importante para qualquer candidatura que tenha gente disposta a fazer campanha, gente que representa gente. Por isso esse critério de líderes. E o prazo, portanto, até setembro, deixar que os pré-candidatos façam suas articulações. E lá no momento certo a gente define. Então foi isso que nós acordamos, foi isso que nós definimos. O que nós temos ponderado é que a gente tem que respeitar cada um tem o direito de fazer suas articulações, e aquele que foi escolhido tem que ter apoio dos demais. Isso foi combinado. Então, estamos no meio do jogo, deixando que os pré-candidatos façam suas articulações, e no momento certo nós vamos sim ter a definição utilizando esses critérios. Tássio Cruz, voltando a falar do deputado Merlong, porque na minha coluna de amanhã tem boa parte da coluna é dedicada a falas do deputado Merlong Solano. Ele diz o seguinte, né, que e nisso, de fato, a gente tem ouvido de todos os petistas o mesmo discurso, que não haverá divisão, e até os próprios pré-candidatos, Merlong, Franzé e Fábio, disseram, independentemente de quem foi escolhido, todo mundo está junto para seguir em frente da campanha. Agora, tem um detalhe que o deputado federal Merlong Solano disse: nós não vamos admitir corpo mole de ninguém. Ele usou essa expressão, viu, Edna? Entre aspas, corpo mole. E aí eu incluo nesse balaio aí essa questão dos vereadores de Teresina, que eu acho que isso também é um componente que pode dar uma certa dor de cabeça, mesmo após a escolha do candidato do PT. O vereador Delino Moura disse: olha, claro, todo mundo vai estar junto e tal, mas nós vamos continuar dando apoio administrativo à gestão de doutor Pessoa. Como? Mas apoio administrativo, segundo o deputado Merlong, não pressupõe a ocupação de cargos. Ou seja, Tássio,
É muito detalhe, é muita aresta para ser aparada. E você falava de uma coisa interessante, Douglas, quando você fala de corpo mole, isso pode sim decidir a eleição. Pode. Se a gente relembrar agora, na história recente, na eleição de 2020, boa parte dos vereadores alinhados a Kleber Montezuma fizeram um certo corpo mole na etapa final do primeiro turno e principalmente no segundo turno, vendo que o atual prefeito Doutor Pessoa tinha uma popularidade maior, aparecia à frente em várias pesquisas, apesar de termos aí 25 vereadores ao lado de Montezuma, muitos deles não fizeram a campanha efetiva para o candidato tucano, e isso foi decisivo na eleição. Então, o que o PT quer evitar é justamente isso, que esses parlamentares não prejudiquem a estratégia do PT fazendo esse corpo mole, porque além de não fazer a campanha, pode soar como um enfraquecimento de estratégia. E isso ocorreu com Kleber Montezuma, foi muito forte. Edna Maciel, o senhor tem uma palavra, é muito imbróglio para resolver, viu? Muita coisa para resolver. Não se pode simplesmente afirmar que todo mundo vai caminhar junto, dependendo ainda dessas arestas. A gente entende a fala do líder do partido, a gente entende que todos tenham essa mesma fala, nós estamos acompanhando aí, todos colocando aí, dizendo que não, que vamos caminhar juntos, o que for decidido a gente vai acompanhar, o que é até natural, a gente já sabe, está sempre falando aqui dessa tradição do Partido dos Trabalhadores de discutir e no final, mesmo tendo cada grupo sua opinião, chega a um senso comum. Só que é como o colega Tássio acabou de falar, né? E a gente tem falado aqui em termos de desgaste, e você citou muito bem o que já aconteceu no passado. A política, ela vai e volta e tem suas mudanças, mas as coisas se repetem também. Então, a experiência de Kleber Montezuma e de outros, né, Tássio, que já tiveram em situação parecida, tem que se observar bastante. E muita gente no Partido dos Trabalhadores, a gente tem visto pelos bastidores que estão muito preocupados, sim, com essas questões e com essas divisões, entre aspas, dentro do partido. Ainda tem muita água para rolar. Olha só, eu queria, antes de encerrar o Jornal Dia News, informar a quem está nos acompanhando sobre o velório do jornalista Francisco Magalhães. Então, o velório do jornalista Francisco Magalhães, quem estiver aí no TP e puder me ajudar, eu agradeço, vai acontecer, aliás, está sendo realizado na Pax União, ali na Avenida Miguel Rosa, no Espaço Estrela. Sim. O sepultamento está previsto para as 17h30 no cemitério Jardim da Ressurreição. Então, se você quer prestar a sua última homenagem ao Magalhães, é ali na Miguel Rosa, tá? Na Pax União, está acontecendo, e o sepultamento no cemitério Jardim da Ressurreição, às 17h30. Encerramos o jornal O Dia News de hoje, agradecendo ao Tássio, a Edna, não é? E amanhã a gente traz um material mais completo em homenagem ao Magalhães. A todos, muito obrigado pela audiência e até amanhã.